Gerente arrogante negou o pão à idosa faminta na padaria, mas o dono viu tudo. A voz tremia. Por favor, moço, é só um pedacinho de pão que o senhor ia jogar fora. Pra minha gatinha. Ela tá com ciúme. Dona Aurora, com 70 e poucos anos, cabelo branco num coque e mãos calejadas, apertava sua sacola desbotada. Seu olhar suplicante encontrava os olhos frios de Marcelo, o jovem gerente da padaria Doce Lembrança. O rapaz de uns 20 e poucos, com gel no cabelo e sorriso debochado, riu alto, um riso que ecoou pelos azulejos antigos. Mas o homem na mesa do canto, com seu jornal e café esfriando, não ria. Dr. Eduardo Brandão, de 50 e poucos, cabelo grisalho e discreto, observava tudo. O que ele faria em seguida mudaria 2 vidas para sempre. A campainha tilintou quando Dona Aurora empurrou a porta da padaria Doce Lembrança. Ela segurava a sacola, um escudo contra a indiferença. O cheiro doce de bolos e café invadiu seus sentidos, um luxo que não fazia parte de sua. Fica aqui quietinha, meu amor, respondeu mentalmente, apertando a sacola. Havia poucas pessoas na fila, todas bem vestidas, algumas com sacolas cheias, todas com dinheiro. Dona Aurora olhou para o próprio reflexo na vitrine. Rosto marcado pelo tempo mais gentil, olhos cansados, vestido simples, mas limpo e remendado. Ela sabia que não pertencia ali, mas era a única padaria que, segundo boatos, às vezes doava. E Mimosa merecia um agrado. Quando chegou sua vez, Marcelo a olhou de cima a baixo com superioridade. Pois não? A voz cortante. Dona Aurora respirou fundo. Bom dia, moço. Eu queria saber se o senhor tem algum pãozinho ou bolo perto de vencer ou que o senhor fosse jogar fora. Qualquer coisa serve para minha gatinha Mimosa. Marcelo franziu a testa. Como é que é? Bolo pra gata? A gente não dá bolo pra bicho aqui, senhora. Dona Aurora sentiu o rosto esquentar. Não, moço. É que ela é minha única companhia. E eu só queria dar um agrado pra ela. Não precisa ser grande. O silêncio foi pesado. Marcelo olhou para Dona Aurora, depois para os clientes, depois de volta para ela, e sorriu. Não era gentil. A senhora está pedindo comida de graça, é isso? Não, moço. Só algo que o senhor ia jogar fora. Sei que padaria joga fora muita coisa no fim do dia. Só queria aproveitar. Marcelo soltou uma risada curta, arranhando os ouvidos. E chamou alto. Ô, Carla, vem ver isso aqui. Uma funcionária de meia-idade apareceu da cozinha. Que foi, Marcelo? Essa senhora aqui quer bolo de graça. Diz que é pra gata dela. Ele apontou para Dona Aurora com escárnio. Acredita? Carla olhou para Dona Aurora com desconforto, baixando os olhos. Dona Aurora sentiu o rosto queimar de vergonha. Clientes cochichavam. Moço, não estou pedindo nada que custe dinheiro, só algo descartado. Marcelo cruzou os braços, postura arrogante. A senhora acha que eu trabalho para dar comida para qualquer um com uma história? Essa é nova bolo pra gata. Não é história, moço, é a verdade. Eu perdi minha aposentadoria num golpe e estou passando um aperto. Ah, claro. Nunca é culpa de vocês, né? Marcelo riu novamente, frio. Sempre tem uma desculpa, um drama. É pra gata, pro neto. Conheço o truque, senhora. Não trabalha, mas quer que os outros sustentem. Dona Aurora sentiu lágrimas queimarem. Não podia chorar ali. Eu já trabalhei muito, moço. Uma vida inteira. Sempre paguei minhas contas. Marcelo inclinou-se sobre o balcão, a voz mais alta. Não estou te perguntando, senhora. Agora, por favor, ou a senhora compra ou dá licença, que tem gente querendo comprar de verdade. Dona Aurora apertou a sacola e recuou. Me desculpe incomodar. Ela virou-se para sair. Mas Marcelo não havia terminado. Ei, só para a senhora saber. Ele falou alto. A gente não dá comida de graça aqui, nem vencida. Se quer algo, trabalhe e pague. Simples assim. Dona Aurora não respondeu. Apenas segurou a sacola contra o peito e caminhou para a porta. Pessoas abriam caminho, evitando o olhar. Era como se Dona Aurora fosse invisível. A campainha tocou quando saiu,
e só quando a porta se fechou, Dona Aurora permitiu a primeira lágrima. Não vai ter pãozinho, né, mimosa? Ela sussurrou. Sentou-se num banco da praça, abraçando a sacola. Vai ter sim, meu amor. A vovó vai dar um jeito, eu prometo. Mas ela não sabia como. Dentro da padaria, Marcelo voltou ao trabalho. Carla baixou os olhos, desconfortável. Mas Dr. Eduardo Brandão, na mesa do canto, havia visto tudo. Ele, empresário respeitado, proprietário da padaria Doce Lembrança, acabara de testemunhar seu gerente humilhar uma senhora. Eduardo dobrou o jornal, deixou notas e levantou. Saiu sem palavra, mas seus olhos seguiram Dona Aurora até a esquina. Ele respirou fundo e a seguiu. Marcelo voltou ao balcão com um sorriso de satisfação. Limpou o vidro, assobiando. Você foi muito duro com ela. Carla falou baixo. Marcelo debochou. Duro? Fui educado. Podia ter chamado a polícia. Essa gente sempre quer tirar vantagem. Ela só queria um pãozinho velho. E daí? Marcelo largou o pano. Se eu começar a dar, isso aqui vira albergue. O chefe não aprovaria. Carla não respondeu. Uma cliente idosa se aproximou. Moço, achei isso aqui. Estendeu R$ 10. Caiu daquela senhora. Marcelo pegou a nota. Ah, é? Dobrou o dinheiro e enfiou no bolso. Então ela tinha dinheiro e ainda pediu de graça? Tá vendo? Gente assim sempre mente. A senhora franziu a testa. Mas, moço, o dinheiro é dela. Você não vai devolver? Devolver? Ela já foi embora. Se voltar, chama a segurança. Não quero esse tipo de gente na minha padaria. Na sua padaria? A voz veio do canto. Marcelo virou-se irritado. O homem de cabelo grisalho havia levantado. Caminhou até o balcão. Você disse minha padaria? Você é o dono? Marcelo endireitou os ombros. Eu sou o gerente, responsável por tudo aqui. O dono me deu total autonomia. Entendo, o homem acenou. E você acha que tratou aquela senhora de forma justa? Marcelo cruzou os braços. Olha, com todo respeito, mas isso não é da sua conta. Só estou cumprindo as regras da casa. O homem olhou os clientes. Por quê? Eu achei que tratar pessoas com dignidade era a conta de todo mundo, especialmente de quem zela por um negócio. Dignidade? Marcelo riu. Aquela ali quer se aproveitar. Entra com história de gata doente só para ganhar comida de graça. Conheço esse tipo. Você conhece? O homem deu um passo. Conversou com ela, perguntou o nome, como chegou nessa situação? Não preciso perguntar. Não vou alimentar vagabundagem. A palavra ecoou. Alguns clientes baixaram os olhos. O homem respirou fundo. Tem certeza de que quer manter essa postura, meu jovem? Marcelo deu um passo à frente, peito estufado. Olha aqui, amigão. Não sei quem você pensa que é, mas aqui quem manda sou eu. Se não gostou, a porta está ali. O homem silenciou, depois assentiu. Tudo bem. Só uma última pergunta. Fala. Sabe quem é o verdadeiro dono desta padaria? Marcelo franziu a testa. Claro que sei, é a família Brandão. Mas o doutor Brandão mesmo já faleceu. E os herdeiros confiam em mim, nunca vêm aqui. O homem sorriu triste. Entendo. Virou-se para a porta. Marcelo bufou. Mais um querendo bancar o herói. Na porta, o homem parou. Só mais uma coisa, Marcelo. O quê? Você vai se arrepender do que fez hoje. E saiu. Marcelo riu alto para Carla. Tá vendo, maluco? A cidade tá cheia de gente maluca. Mas Carla não ria. Tinha um péssimo pressentimento. Dona Aurora caminhava, olhos marejados. Por que aquele moço foi tão cruel, mimosa? Perguntava ao vazio. Não tinha resposta. Algumas pessoas nem sabem ser gentis, meu amor. Mas a gente não fez nada de errado. Eu sei. Ela caminhou até um jardim comunitário. Sentou-se num banco, tirou uma foto amarelada de mimosa. Escuta aqui, meu amor. Hoje é difícil, mas mesmo sem pãozinho, a gente vai comemorar nossa amizade, tá bom? Fungou. Como, vovó? A voz de mimosa. Olhou ao redor, viu vizinhos cuidando das hortas, crianças com balões. A gente vai fazer um desejo, só nós duas. Sabe o que acontece quando a gente faz um desejo de coração? Segurou a foto. O quê? Ele se realiza. Dona Aurora sorriu.
De verdade? De verdade. Fechou os olhos, fez seu pedido. Uma vida mais digna para Mimosa e para mim. Só uma chance. Abriu os olhos, olhou a foto. Pedi um pãozinho, vovó. Dona Aurora sorriu, coração partido. Então vai acontecer, meu amor. Vai acontecer. Abraçou a foto. E sentiu. Alguém a observava. Ergueu os olhos, varreu o jardim. Um homem de cabelo grisalho do outro lado da rua, perto de uma banca de jornal, a olhava. Sentiu um arrepio. Ele não se aproximou. Apenas observou. E desapareceu na esquina. Dona Aurora apertou a foto. Vamos embora, meu amor. Para onde, vovó? Para casa. Mas ela sabia que casa era só um quartinho alugado, e enquanto caminhava, Dr. Eduardo Brandão a seguia. Ele precisava saber, entender e ajudar. Dr. Eduardo manteve distância. Pessoas raramente prestam atenção quando perdidas em problemas. Dona Aurora caminhava devagar, sacola vazia balançando. Parava, olhava para o céu, suspirava. Ele a seguiu por 15 minutos. Por ruas movimentadas, depois vielas estreitas. A paisagem mudou. Casas antigas, calçadas rachadas. Plantinhas nas frestas. Virou numa rua sem saída, perto de uma capela antiga. Havia uma vila de casinhas simples. Dona Aurora entrou na última, porta de madeira gasta. Doutor. Eduardo esperou, então se aproximou. A porta entreaberta. O quartinho pequeno, mas limpo. Móveis antigos, fogãozinho, cama de solteiro com colcha de retalhos. Na janela, uma gatinha preta e branca miando. Mimosa. Era ali que moravam. Doutor Eduardo sentiu o estômago apertar. Dona Aurora sentou na cadeira de balanço. Pegou Mimosa no colo. A gatinha ronronava. Hoje foi difícil, né, Mimosa? Mas a gente está junto. E enquanto tivermos uma outra, vamos ficar bem. Mimosa ronronou. Você promete, vovó? Dona Aurora beijou a cabeça da gatinha. Eu prometo. Dr. Eduardo observava, escondido. Viu Dona Aurora pegar agulha e linha, remendar um lençol. Olhou a foto antiga. Uma Dona Aurora mais jovem, sorrindo como um homem, e um filhote de gato. Guardou a foto, limpou os olhos. Vamos tentar dormir cedo hoje, tá bom, Mimosa? Amanhã a vovó vai procurar trabalho, talvez uns bicos de costura. De novo, vovó? Mimosa se aconchegou. Aos poucos, a gatinha adormeceu. Dona Aurora ficou sentada, olhando para o nada. Pela primeira vez, desde que Dr. Eduardo observava. Ela permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou em silêncio. Pela vida perdida, dignidade roubada, futuro incerto. Dr. Eduardo sentiu um aperto. Ele viu muita coisa, construiu um império, mas nada o preparou para aquilo. Uma senhora e sua gatinha sozinhas, vivendo de esmolas. Virou-se, caminhou de volta para a rua. Precisava pensar, agir, mas da forma certa. Na manhã seguinte, Dr. Eduardo voltou à vila. Trouxe café, pães, patê para gatos. Escondeu tudo. Aproximou-se devagar. Dona Aurora estava na varanda, lavando o rosto de Mimosa. Pronta para mais um dia, meu amor? Mimosa bocejou. Aonde a gente vai, vovó? A vovó vai tentar alguns lugares hoje. Você vai ficar aqui quietinha, tá bom? Sozinha? Só por um pouquinho. A vovó volta logo. Doutor. Eduardo observou, coração apertado. Dona Aurora deixava Mimosa sozinha, sem escolha. Ele esperou Dona Aurora sair. Caminhou para a casinha. Mimosa estava na janela, sozinha. Dr. Eduardo parou. Oi. A gatinha levantou os olhos, assustada. Quem é o senhor? Miou. Meu nome é Eduardo. Eu vi você ontem na padaria com sua vovó. Mimosa baixou os olhos, farejando. O moço foi cruel com a gente, senhor. Eu sei, e ele estava errado. Sua vovó disse que algumas pessoas não sabem ser gentis. Doutor Eduardo deu um passo. Sua vovó é muito sábia, mas olha, eu trouxe café da manhã para vocês, pão para vovó, patê para você. Não precisa aceitar, mas se quiser, está aqui. Colocou a sacola no chão, recuou.
Mimosa olhou a sacola, depois Eduardo, depois a sacola. Aproximou-se, cheirou. Dentro, pães frescos, sachê de patê, um bolo. Os olhos de Mimosa arregalaram. Bolo? O miado parecia pergunta. Pensei que você ia gostar. E pra sua vovó também. A gatinha olhou para Eduardo, lágrimas nos olhos. É pra mim? E pra vovó? É pra vocês duas. Mimosa começou a comer o patê, depois o bolo. Obrigada, senhor. Eduardo sentiu um nó na garganta. Não precisa agradecer, mas escuta, quando sua vovó voltar, conta pra ela que um homem de cabelo grisalho deixou isso aqui. Tá bom? Não quero que ela fique preocupada. Mimosa acenou. Tá bom. Eduardo começou a se afastar, mas parou. Mimosa? Sim? As coisas vão melhorar, eu prometo. E foi. Mimosa ficou ali, saboreando sem entender. Mas uma coisa sabia, não estava com fome. E quando Dona Aurora voltasse, teria uma surpresa. Dona Aurora voltou 3 horas depois, cansada, derrotada. Ninguém lhe dera trabalho. Vovó, vovó! Mimosa correu, olhos brilhando. O que foi, meu amor? Um homem deixou comida. Olha! Dona Aurora olhou a sacola, o sangue gelou. Que homem? Um senhor de cabelo grisalho. Disse que viu a gente ontem na padaria. Dona Aurora ajoelhou-se, segurou Mimosa. Ele fez alguma coisa com você? Te machucou? Não, vovó. Só deixou a comida e foi embora. Dona Aurora olhou a sacola. Um bilhete. Vocês não estão sozinhas. Tenham fé. Por quê? O que ele queria? Dr. Eduardo passou a noite em claro. Sentado no escritório, olhava a cidade. Casa ampla, vazia, cozinha pouco usada. Silêncio. Sozinho há 10 anos. Esposa falecera de doença súbita. Não tiveram filhos. Sempre adiaram. Aos 50 e poucos tinha dinheiro, sucesso, mas não tinha família, propósito. Até ver aquela senhora e sua gatinha. Ligou para Juliano, seu assistente. Juliano, preciso de uma informação. Discreta e rapidamente. Nome, Dona Aurora, não sei o sobrenome. 70 e poucos, tem uma gatinha mimosa. Vivem na Vila das Casinhas Antigas, perto da Capela São Judas. Pausa. Senhor, posso perguntar o motivo? Não. Mas preciso saber a história dela. De onde veio? Como chegou nessa situação? Família? Qualquer coisa. Entendido. Quanto tempo tenho? 24 horas. Doutor Eduardo desligou. No dia seguinte, Juliano ligou. Doutor Brandão, algumas informações. Fala. Nome completo. Aurora Mendes. 73 anos. Natural do interior. Vive aqui há mais de 50. Era casada com José Mendes, marceneiro. Trabalhava como costureira autônoma. Moravam na mesma casinha de aluguel. Há 3 anos, vítima de golpe. Perdeu todas as economias, inclusive a aposentadoria. Marido faleceu há 2 anos de desgosto. Ficou sozinha, sem aposentadoria, sem apoio, com saúde debilitada. Parentes longe, sem condições. Perdeu tudo: trabalho, segurança, marido, dignidade. Sem dinheiro para o básico. Padaria Doce Lembrança. Ela já tinha vínculo. Antigamente, quando a família Brandão administrava, ela frequentava. Sua avó gostava muito das costuras dela. Até fez o vestido de noiva dela. Dona Aurora sempre foi cliente, mas depois do golpe, parou de ir. Dr. Eduardo silenciou. Juliano. Encontre o melhor advogado para idosos, especialista em previdenciário e social. Quero ver se há como reaver a aposentadoria ou conseguir benefício. E uma reforma naquela casinha. Nada luxuoso. Simples, mas seguro e confortável. Resolvido em 1 semana. Mas, senhor, Dona Aurora nem sabe. Eu sei, mas ela vai saber. Obrigado, Juliano. Dr. Eduardo desligou. Naquela tarde, Dr. Eduardo voltou à vila. Não se escondeu. Caminhou para a casinha de Dona Aurora. Ela estava na varanda, costurando um pano de prato, Mimosa dormindo no colo. Ao vê-lo, levantou pondo-se à frente da gatinha. Quem é o senhor? O que quer?
Doutor Eduardo ergueu as mãos. Meu nome é Eduardo. Fui quem deixou a comida ontem. Dona Aurora franziu a testa. Por quê? O que o senhor quer? Nada. Só quero ajudar. Ninguém ajuda de graça. Sei que não tem motivo para confiar em mim, mas vi o que aconteceu na padaria e não consegui esquecer. Dona Aurora cruzou os braços. E daí? Vai tirar foto para postar? Nos usar para se sentir bonzinho? Não. Quero oferecer algo real, mas preciso que confie em mim. Só um pouco. Por que deveria? Doutor Eduardo olhou para a mimosa. Porque não está fazendo isso só por você. Tem a mimosa e ela merece mais. E a senhora também. Dona Aurora sentiu lágrimas queimarem. Acha que não sei? Acha que escolhi isso? Sei que não. Sei que perdeu as economias num golpe. Perdeu o marido. Está fazendo o melhor que pode. Dona Aurora congelou. Como sabe? Me investigou? Investiguei. Precisava entender. Não tinha direito. Sei. Me desculpe. Mas agora que sei, não posso ir embora e fingir que não vi. Dona Aurora limpou os olhos com raiva. E o que o senhor quer? Dinheiro? Comida? Me fazer sentir pena? Não. Doutor Eduardo respirou fundo. Quero te dar uma chance de recomeçar de verdade. Dona Aurora desconfiou. Como? Um advogado para sua aposentadoria, reforma na sua casinha e depois um trabalho na minha padaria. Dona Aurora balançou a cabeça. Isso não existe. Ninguém faz isso. Eu faço. Por quê? Doutor Eduardo olhou para a mimosa, depois para Dona Aurora. Tive sorte na vida. Construí um negócio. Tenho dinheiro, mas não tenho família, ninguém próximo. Vi a senhora e a mimosa. Vi algo que perdi há muito tempo. Propósito. Vi a lembrança da minha avó, tão batalhadora quanto a senhora. Dona Aurora silenciou. Não estou pedindo nada em troca. Doutor Eduardo continuou. Só quero ajudar. Se aceitar, farei tudo do jeito certo. Legal, transparente. A senhora terá controle. Dona Aurora olhou para a mimosa. A gatinha a olhava, cheia de esperança. Ele é o homem do pãozinho, vovó. Dona Aurora respirou fundo. Se eu aceitar, como funciona? Primeiro, me permite cuidar de tudo isso. Juliano agilizará as coisas. A casinha será reformada. Quando a senhora estiver pronta, encontramos uma função para a senhora na padaria. Não de favor. Ganhará seu salário. Em que área? Com suas mãos de costureira, talvez faça os uniformes, ou crie artesanatos para vender. Ou, quem sabe, seja a nossa acolhedora, recebendo os clientes mais antigos com um sorriso, contando histórias da padaria. Dona Aurora fechou os olhos. Parecia bom demais, mas estava cansada. Cansada de ter medo, de ver mimosa faminta. Se o senhor estiver mentindo, se isso for algum tipo de golpe. Não é, eu prometo. Dona Aurora olhou para a mimosa. Tá bom, eu aceito. Dom Eduardo sorriu. Então vamos começar. Peguem suas coisas. Primeiro, um almoço decente. Dona Aurora pegou sua sacola. Mimosa se aconchegou em seu ombro, e as 3 pessoas deixaram aquele quartinho. Dona Aurora não sabia, mas sua vida mudaria para sempre. 3 dias depois, Dona Aurora estava num apartamento mobiliado que Eduardo alugou durante a reforma de sua casinha. 2 quartos, sala, cozinha. Simples, limpo, seguro. Mimosa corria. Vovó, tem um quarto só para mim. Com uma janela grande. Dona Aurora sorria, ainda sem acreditar. Tomara banho quente pela primeira vez em mais de um ano. Roupas limpas, comida na geladeira. Parecia um sonho. Eduardo cumprira cada promessa. Advogado cuidava dos documentos e aposentadoria. Reforma da casinha já tinha começado. Próxima semana, Dona Aurora começaria a planejar os novos uniformes da padaria e preparar mimos de costura. Mas havia algo que Eduardo precisava fazer. Voltar à padaria. Eduardo estacionou o carro a uma quadra da padaria Doce Lembrança. Vestiu camisa social simples, calça jeans e tênis. Entrou na padaria às 10 horas. Marcelo estava atrás do balcão. Sorriso arrogante. Eduardo pegou uma bandeja, escolheu pães. Sentou-se e observou. Logo o idoso,
roupas rasgadas, boné sujo, entrou. Caminhou tímido até o balcão. Bom dia, moço. O senhor tem algum pão velho que ia jogar fora? Marcelo ergueu as sobrancelhas. De novo isso. Que praga, não aprendem. O idoso baixou os olhos. Não comi desde ontem, só queria algo que não custasse nada. Marcelo riu. Olha, velho, já expliquei. Não damos nada de graça. Se quer comer, trabalhe e pague. Mas, senhor, eu não tenho mais. Ou paga, ou sai, simples assim. O idoso engoliu seco, virou-se. Eduardo se levantou. Espera aí. O idoso parou. Marcelo olhou Eduardo irritado. O senhor de novo. Não se cansa de atrapalhar? Eduardo caminhou até o balcão. Quanto custa uma cesta de pães variados? Marcelo cruzou os braços. R$ 30. Eduardo tirou a carteira, pôs R$ 100 no balcão. Quero 3 cestas, uma para mim e as outras para qualquer um que esteja com fome e não tenha como pagar. E também para esse senhor aqui. Marcelo olhou o dinheiro, depois Eduardo. Tá bancando o herói de novo? Qual é a sua, afinal? Não, só estou sendo humano, algo que você parece ter esquecido. Marcelo pegou o dinheiro com desdém, preparou as cestas. Pronto, pode levar. Eduardo pegou uma cesta, entregou a outra ao idoso. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Não precisa agradecer. Eduardo sorriu. O idoso saiu com lágrimas. Marcelo bufou. Satisfeito? Eduardo olhou Marcelo. Na verdade, não, porque você continua aqui. Marcelo franziu a testa. Como é? Você continua humilhando pessoas, tratando gente com desprezo e acha que não tem consequências? Marcelo deu um passo à frente, rosto vermelho. Escuta aqui, seu... Não. Eduardo interrompeu, voz firme. Você é quem vai escutar. Eu avisei. Avisei que ia se arrepender. Ah, é? Marcelo riu. E o que você vai fazer? Me processar? Me denunciar? Ninguém vai acreditar. Sou o gerente. Eduardo tirou o celular. Sabe, ninguém acreditaria em mim, mas talvez nisso. Adeus o celular. Mostrou a Marcelo. Era um vídeo. Da humilhação de Dona Aurora. Marcelo empalideceu. Onde conseguiu isso? As câmeras são da empresa. Câmeras de segurança e meu celular. Filme tudo. Não pode usar isso. Posso e vou. Eduardo guardou o celular. Mas não é só isso. Você humilhou aquele idoso agora há pouco e eu filmei de novo. Marcelo olhou em volta. Clientes observavam. O que você quer? Quero que se desculpe. Mais alto para todo mundo ouvir. Quero que peça desculpas para mim, para os clientes, para aquela senhora que humilhou e para o velho que acabou de sair. Marcelo riu nervosamente. Você tá louco? Não. Estou dando uma chance para fazer a coisa certa. E se não fizer? Eduardo olhou Marcelo nos olhos. Então envio esses vídeos para a diretoria, para o RH, para a internet e você vai perder seu emprego e reputação. Além de enfrentar as consequências legais. Marcelo apertou os punhos. Você não tem esse poder. A família Brandão nem vem aqui. Eduardo sorriu, triste. Marcelo, você sabe quem é o dono desta padaria? Claro, a família Brandão. Mas o patriarca, Dr. Arthur Brandão, já faleceu. E o filho, Dr. Eduardo Brandão, não se envolve muito. Exatamente. Eduardo estendeu a mão. Prazer, sou eu. Silêncio ensurdecedor. Marcelo ficou pálido, boca aberta. Você é o... Sou. Vi tudo. A humilhação, a crueldade, a falta de empatia. Agora você tem uma escolha. Ou se desculpa e aprende a ser melhor, ou sai daqui hoje mesmo. Marcelo olhou em volta. Carla boquiaberta, encurralado. Eu... Escolha rápido. Eduardo cruzou os braços. Marcelo respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Eu me desculpo pelo que fiz. Eu estava errado. Mais alto, para todo mundo ouvir. Marcelo ergueu a voz, tremendo. Eu me desculpo por tudo. Eu estava errado. Fui um covarde e um desumano. Eduardo acenou. Bom, agora saia. O quê? Você está demitido por justa causa. Recolha suas coisas e vá embora.
E leve isso como uma lição de vida, Marcelo. Nem todo mundo que parece não ter nada não é ninguém. E nem todo mundo que parece ter tudo é invencível. Marcelo tentou protestar, mas o olhar firme de Eduardo o fez perceber. Pegou seus pertences, cabeça baixa, saiu, sob os olhares de todos. A porta se fechou. Eduardo virou-se para Carla. Você é Carla, certo? Sim, senhor. A partir de agora, você é a nova gerente. Quero uma nova política. Todo dia, no final do expediente, qualquer comida que for vencer será doada para abrigos e para quem precisar, como a nossa querida Dona Aurora. Não joga nada fora. E quero a Dona Aurora trabalhando conosco aqui, em um papel de destaque. Carla sorriu, olhos brilhando. Sim, senhor, com certeza. Eduardo acenou para os clientes. Desculpem o transtorno. Obrigado pela paciência. E saiu. Do lado de fora, Derim. Eduardo respirou fundo. Justiça feita. Mas ainda precisava ver Dona Aurora e Mimosa. E finalmente contar a elas quem ele realmente era. Eduardo dirigiu ao apartamento de Dona Aurora. Coração acelerado. Ajudara muita gente, mas nunca algo tão direto, pessoal. Sentia que fazia diferença. Estacionou, subiu escadas. Segundo andar, apartamento 201. Bateu. Mimosa abriu miando de alegria. Seu Eduardo. Oi, Mimosa. Sua vovó está? Tá, vovó. É o seu Eduardo. Dona Aurora apareceu. Roupas simples, limpas. Cabelo arrumado. Olhos cansados, mas com esperança. Doutor Eduardo, entre, por favor. Ele entrou. Apartamento arrumado. Vasos de flores. Desenhos de mimosa colados na geladeira. Cheiro de café e bolos. Desculpa a bagunça, Dona Aurora nervosa. A gente ainda tá se ajeitando. Não precisa, tá perfeito. Dona Aurora sorriu. Quer um café? Uns biscoitos caseiros? Aceito, com certeza. Sentaram-se à mesa da cozinha. Mimosa brincava na sala. Dona Aurora serviu café. Sentou-se. Ainda não acredito que isso tudo tá acontecendo, disse baixinho. De manhã acordo e acho que vou estar com medo do amanhã de novo. Não vai, isso é real. Sei, mas parece sonho. Olhou as mãos. Passei tanto tempo sem ter nada, que esqueci o que é se sentir gente. Eduardo inclinou-se. A senhora sempre foi gente, Dona Aurora. Só estava invisível. Nunca deixou de ter valor. A senhora é a história da nossa cidade. Os olhos dela marejaram. Obrigada por tudo, não sei como vou te pagar. Não precisa, mas quero. Quando conseguir a aposentadoria, meu salário da padaria, vou devolver cada centavo. Eduardo balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro, Dona Aurora. Quero que se reconstrua, viva com dignidade, dê uma vida boa para a Mimosa. Sua alegria é meu pagamento. Dona Aurora limpou as lágrimas. Por que está fazendo isso de verdade, Eduardo? Eduardo respirou fundo. Porque vi a senhora e a Mimosa. E vi minha avó que começou a padaria, forte e bondosa. Depois que ela se foi, joguei no trabalho, construí um império, mas estava vazio. Sem propósito. Até aquele dia na padaria, quando vi a senhora. Vi uma mulher lutando pela sua companheira. Vi amor, força, tudo o que perdi. E pensei, se não posso ter minha própria família de sangue para preencher o vazio, pelo menos posso ajudar a sua. Dona Aurora segurou a mão dele. Você nos salvou? Não, a senhora se salvou. Eu só dei uma mão. É um privilégio meu poder ajudar. Silêncio. Eduardo limpou a garganta. Dona Aurora, preciso te contar algo. O quê? Sobre a padaria. Sobre aquele gerente que te humilhou. Dona Aurora baixou os olhos. Tento não pensar naquilo. Sei, mas precisa saber o que aconteceu. Por quê? Eduardo respirou fundo. Porque voltei lá e o demiti. Dona Aurora ergueu os olhos, surpresa. Como assim você demitiu? O senhor não é... Eu sou o dono, Dona Aurora. Dono da rede de padarias. Aquela padaria onde a senhora foi humilhada é minha. Silêncio pesado. Dona Aurora piscou. Você é o dono?
Então estava lá, viu tudo? Vi cada palavra, cada humilhação. Não consegui ficar parado. Minha avó teria vergonha. Dona Aurora levantou. Foi para a janela, de costas. Por isso nos seguiu. Por isso sabia onde morávamos. Por isso fez tudo isso. Não, Eduardo levantou. Fiz porque era o certo, porque mereciam, não por culpa. É o legado da minha família, minha responsabilidade. Dona Aurora cobriu o rosto, chorou. Eduardo se aproximou. Dona Aurora, sinto muito. Pelo que ele fez. Por não ter agido antes. Juro, ele nunca mais fará isso com ninguém. Ele foi demitido. Foi. Por justa causa, na frente de todos os clientes. A padaria tem nova política. Toda comida que ia ser julgada fora será doada. E a nova gerente, Carla, é uma pessoa de bom coração. Dona Aurora olhou para ele, olhos vermelhos. Por minha causa? Por causa de todas as donas Auroras que existem por aí. Pessoas tratadas como invisíveis, como se não merecessem dignidade. É o propósito que minha avó me ensinou, e a senhora me ajudou a reencontrá-lo. Dona Aurora abraçou Eduardo. Chorou no ombro dele, lágrimas de alívio, gratidão. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me enxergar. Eduardo a abraçou. A senhora sempre foi visível. Só precisava de alguém que olhasse de verdade. Mimosa miou na porta. Vovó, por que a senhora está chorando? Dona Aurora se afastou, limpou o rosto. São lágrimas boas, meu amor. Boas? Sim, lágrimas de felicidade. Mimosa sorriu, correu até elas. Dona Aurora a pegou no colo. Olha, ela desenhou um sol com as patinhas. Era um desenho simples. 3 personagens de mãos dadas, uma senhora, uma gatinha e um homem de cabelo grisalho. Embaixo, escrito com letra torta, Minha Família Nova. Eduardo sentiu o coração apertar. Dona Aurora olhou o desenho. Depois Eduardo. Ela te adora. Eu também adoro ela. Eduardo sorriu. Adoro vocês duas. A senhora é um exemplo. Dona Aurora segurou a mão dele. Você é parte da nossa família agora, se quiser. Eduardo olhou para as duas, e pela primeira vez em 10 anos, não se sentiu sozinho. Eu quero, com todo o meu coração. 6 meses depois, Dona Aurora estava em pé no espelho, ajeitando o lenço de seda no coque. Primeiro dia de trabalho oficial como acolhedora da padaria Doce Lembrança. Terminar os uniformes. Tinha lista de encomendas. Agora. Um emprego de verdade. Salário digno, benefícios. Mimosa entrou, com coleira nova e lacinho. Vovó, a senhora está tão elegante. Dona Aurora sorriu. Obrigada, meu amor. Você também está linda. Estou animada para ver a padaria. E meu cantinho especial. Dona Aurora ajoelhou-se, abraçou a gatinha. Eu também estou animada. A gente está começando de novo, né? É, e dessa vez é pra valer. No trabalho, Dona Aurora foi recebida com carinho. Equipe colhedora. Aprendeu rápido. Recebia clientes com um sorriso, contava histórias, oferecia conforto. Sentia-se útil, valorizada. Durante o intervalo, Eduardo apareceu. Bom dia, Dona Aurora. Ela sorriu. Bom dia, Eduardo. Como vai a vida? Eduardo? Continua me chamando de Eduardo, por favor. No trabalho, a senhora é minha colega, mas a senhora já virou uma tia querida. Justo. Ele apoiou-se no balcão. Como está sendo o primeiro dia? Ótimo. Todos gentis, e os clientes adoram minhas histórias. Fico feliz em ouvir isso. Hesitou. Dona Aurora, queria te fazer um convite. Que tipo de convite? Hoje é aniversário da Mimosa, certo? Ela faz 7 anos. Dona Aurora regalou os olhos. É verdade, eu me esqueci. Então, se não tiverem planos, gostaria de comemorar. Nada grande, só um jantar e um bolo, lá na sua casinha nova, que ficou linda. Dona Aurora sentiu lágrimas. Eduardo, você não precisa. Sei que não preciso, mas quero. É o mínimo que posso fazer. Ela sorriu. Então, a gente aceita. Vai ser uma alegria. Naquela noite, Eduardo chegou à casinha de Dona Aurora com uma caixa grande. Mimosa abriu a porta, pulando. Seu Eduardo,
Você veio. Claro que vim. É seu aniversário. Colocou a caixa na mesa. Dentro, um bolo de 3 andares, decorado com patinhas de gato e flores de chantilly. Olhos de mimosa brilharam. É o bolo mais bonito que já vi. Dona Aurora emocionada. Eduardo, isso é perfeito. Só o melhor para vocês. Jantaram, riram, conversaram. Hora do bolo. Dona Aurora acendeu 7 velinhas. Faz um pedido, meu amor. Mimosa fechou os olhos, soprou as velas. O que você pediu? Eduardo perguntou. Mimosa sorriu. Que a gente fique junto para sempre, nós 3. Dona Aurora e Eduardo se entreolharam e souberam. Já eram uma família. 3 meses depois, Dona Aurora recebeu a notícia. Aposentadoria reativada. Advogado de Eduardo recuperou parte do dinheiro. Ela estava segura. Dormiu sem medo, com futuro tranquilo. 1 ano depois do dia em que tudo começou, Dona Aurora estava no jardim comunitário com Mimosa, a mesma praça onde se lamentara, sem pãozinho, sem esperança. Mas agora era diferente. Mimosa corria, rindo, brincando, saudável, feliz. Eduardo sentou-se ao lado de Dona Aurora. Lembrando do passado, Dona Aurora? Sim, mas sem dor, só gratidão. Gratidão por tudo. Pelo que você fez, pela chance. Eu te considero um filho, sabia? Eduardo balançou a cabeça. Eu só abri a porta. A senhora foi quem atravessou. E a senhora me deu de volta a família que perdi. Dona Aurora olhou para ele. E você está feliz, Eduardo? Eduardo olhou para Mimosa, que acenava de longe. Mais do que já fui em muito tempo. Você sabe que a gente te ama, né, Mimosa? Eduardo acariciou a gatinha. Eu sei. E eu amo vocês também. A senhora é minha família agora. Dona Aurora apertou a mão dele. E você é nossa família também. Para sempre. Mimosa correu, pulou no colo de Eduardo. Vamos tomar um sorvete, Eduardo? Vamos! Eduardo riu. Os 3 se levantaram. Caminharam juntos. Dona Aurora olhou para trás uma última vez, para o banco onde tudo havia começado, onde ela fizera um pedido, uma vida melhor para Mimosa e para ela. E o pedido havia se realizado, não por mágica, mas por bondade, por alguém que enxergou além da aparência, por alguém que escolheu ajudar. E por uma senhora que nunca desistiu e te reencontrou sua dignidade e seu propósito. Se esta história tocou seu coração, mostre seu apoio. Mensagens de empatia e justiça precisam alcançar mais pessoas. Comente. Ninguém é invisível. Para sabermos que você acompanhou até o fim. Compartilhe com alguém e faça parte dessa corrente de bondade em nossa comunidade. Seu comentário ajuda esta mensagem a chegar a corações feridos, como o da Dona Aurora e da Mimosa. Se já vivenciou algo parecido, conte nos comentar.